O Roda de Entrevista recebe nesta noite o escritor e cientista político Alberto Carlos de Almeida, que está em Goiânia, para o lançamento de seu livro O Voto do Brasileiro, que está acontecendo nesse momento. E eu repito para você, telespectador, que justamente por termos gravado o programa à tarde, né, e ele muito gentilmente veio até aqui, não tem participação via WhatsApp. Mas tem o Daniel Cristino fazendo uma pergunta. Daniel. Está certo. Eu acho que essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito esse debate, essa discussão em sala de aula, entre os amigos e tal, que é há uma espécie de desencanto com a política, e esse desencanto vem, né, de uma avaliação ética. Né? E às vezes eu acho que talvez as pessoas tenham confundido a relação entre ética e política. Eu queria que você comentasse um pouquinho, a partir do seu conhecimento das estruturas partidárias e dos dados, qual é a relação que você acha que há entre ética e política e como é que a gente deve se posicionar pessoalmente com relação a essas questões? Porque, assim, anticorrupção, falar que a gente deve valorizar a ética e tal, parece, a princípio, ser um bom discurso, mas às vezes ele perde um pouco a natureza das coisas. Olha, o que você acha? Eu fico pensando, muitas pessoas hoje dizem assim, nunca tivemos um congresso tão ruim. Isso. Tá? E no que eu respondo, nunca tivemos um congresso que representasse tão bem a sociedade brasileira. Concordo. Tá? Isso é um tapa na cara, né? Na verdade, quem está lá, todo mundo teve voto. Né? E, inclusive, são os mais votados. É um mito dizer que eles não são os mais votados. São os mais votados. Tem estudo aí na internet. São os mais votados. Então o eleitor foi lá e votou. Eu sei que tem regras, né? Recurso de campanha, tem várias mediações aí. Mas o que tem, por exemplo, a sociedade brasileira tem muita dificuldade de cumprir a lei. Isso em qualquer lugar. Né? Furar o sinal, não respeitar o sinal, etc. Aqui no intervalo a gente estava conversando sobre acidente de trânsito. Né? As pessoas não cumprem a regra de trânsito. Então o Brasil tem uma mortalidade de trânsito brutal. Né? Porque o trânsito tem esse problema. Você não cumprir a regra, você é punido no trânsito. Tá? E aí os nossos políticos vão lá e não cumprem a regra. Eles estão nos representando. É um fato. Tá? Então essa coisa tem quando alguém se decepciona com a política ou se desilude é porque um dia se iludiu. Né? Mas é problema dela ter se iludido com a política. Né? Não se iluda com a política. Ela representa a sociedade que você vive. Na verdade, é assim que eu vejo. Entendeu? Então não se iluda com você mesmo. Porque as pessoas não querem. Né? Você não quer ficar olhando o espelho, olhar uma coisa feia no espelho. Né? Então aí o eleitor separa. Eu sou moralmente fantástico, mas os políticos não, são horrorosos. Mas olha o seu procedimento no dia a dia, né? A burla da regra, né? É isso, a gente está falando o tempo inteiro de não cumprir a lei. Aliás, é o tema do seu livro, A Cabeça do Brasileiro. Mostra, tem um capítulo inteiro sobre isso. Alberto, olha só, tem até a ver com o que a gente estava falando agora. O Rafael Lousa, que é seu anfitrião, que te trouxe aqui, está aqui no estúdio, agradeço até a gentileza do Rafael, fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Existe espaço para renovação nessas eleições, visto que pesquisas indicam que 87% dos eleitores dizem que querem renovação e não vão votar em quem já tem mandato? E olha, isso daí é muito interessante. O dado de pesquisa vai mostrar o seguinte: os eleitores vão votar em quem tem mandato achando que eles não têm mandato. Tá? Por quê? Porque o eleitor não se lembra em quem votou. Tá? Então, para o eleitor, acaba sendo uma renovação. Ele não se lembra em quem ele votou, ele não sabe, sei lá, 10, 20% do eleitorado sabe quem são os políticos no parlamento, tá? No legislativo. Então, na hora que ele vota, ele diz, beleza, estou votando na renovação, mas não é. Tá? E ainda tem um outro aspecto da renovação. Né? Vão mudar os nomes. Lá em Brasília, Câmara dos Deputados, 50% vai mudar. Só que vai mudar o quê? Com deputados estaduais, com ex-prefeitos. Então, é gente que já está na disputa política. Filhos de políticos tradicionais. Filhos de políticos, né? Porque você tem que entrar naquilo. É uma atividade profissional. Né? Mesmo a renovação, porque, pegando aí o exemplo aí do Rafael, está militando na política há muito tempo, então vai atrás de um cargo eletivo, mas já tem histórico na política. Você não aparece do nada. Eu não vou dizer que não tem gente que não aparece do nada, mas são poucos, né? Aliás, toda profissão tem, né? Jornalista tem filho que vira jornalista, médico isso tem em todo lugar, médico, advogado, aí o judiciário nosso está cheio disso. E a gente não se incomoda, mas a gente se incomoda muito com a política. Né? E todo mundo, quando faz a sua empresa ou seu negócio, põe algum parente lá dentro. Né? Mas na política isso representa a sociedade. Voltamos ao outro tema aqui da ética, né? O familismo da sociedade brasileira também se reproduz dentro da política. Agora, você está dizendo que o eleitor vai votar achando que está renovando porque ele não se lembra. Só que hoje tem meios dele conferir se aquele político que ele quer votar tem ou não tem mandato. Ele não vai fazer isso. Sim, mas ele não se lembra nem quem ele votou na eleição.
Sim, mas ele pode olhar e falar, olha, esse cara aqui, eu posso não ter votado nele, mas esse cara aqui tem mandato, então eu não vou votar em quem tem mandato. Tem uma campanha aí dizendo não vote em quem tem mandato, né? Isso. Então você vota, sei lá, em todo mundo que está condenado, que a maioria que está condenado não tem mandato. Quer dizer, são campanhas meio... Pois né? mas um pouco essa a questão, é que essa desilusão com a política leva você a acreditar que há uma saída sem a política. E não existe. E você, saída sem a política como ela é hoje, é quase sempre uma saída totalitária. Então, a ideia é como é que eu posso mudar o sistema. Então, como você falou, você muda as suas próprias ações dentro da sociedade. Ou então você muda a regulação do sistema. Isso, nós falamos exatamente, disso na reforma política. Você muda a regulação do sistema. Tudo bem, dá para mudar, mas as pessoas são essas. Sim. Somos nós, a nossa sociedade. O representante veio da sociedade. Ele nasceu brasileiro, foi criado por uma mãe, um pai brasileiros no conjunto de valores da sociedade brasileira e um dia vai ser eleito. Ele carrega isso com ele. Agora, essa descrença a gente pode levar para uma outra questão que está sendo debatida não só no Brasil, no mundo todo. Tem colegas cientistas políticos seus lá de Universidade de Harvard e mesmo de Cambridge que já estão escrevendo sobre isso, sem contar outros que eu nem conheço, que é a decadência da democracia. Quer dizer, esse modelo, ele que a gente considera o melhor, né, até que, com a exceção de todos os outros. Como dizia Churchill, né? Exatamente. É a democracia que está em questão? Olha, Cileide, isso também é controverso, tá? Se a gente pegar ali o autor agora, um popstar do mundo acadêmico lá, o Steven Pinker, lá nos Estados Unidos, isso. Ele andou postando aí no Twitter recentemente, dizendo, olha como os países estão ficando mais democráticos. Tá? Tem gente dizendo que a democracia está, mas tem gente dizendo que não. Olha, né, você vê, eu mencionei, né, num bloco anterior, as mulheres na Espanha conquistaram um espaço político nunca antes visto. Né? Isso é mais ou menos democrático? É mais. Né? Algumas decisões, nos Estados Unidos, você tem uma quantidade imensa de decisões que elas são feitas por meio de referendos, plebiscitos a nível municipal, nível local. Isso é mais democrático. Então, mesmo esse diagnóstico não é um diagnóstico consensual, é um diagnóstico controverso, tá? De que a democracia esteja perdendo espaço. Quer dizer, você não vê risco para o Brasil diante de toda essa crise política e econômica, a fragilidade do governo Michel Temer, de risco institucional para o país? Olha, a gente tem uma eleição, a gente está há 3 meses dessa eleição, né? Tem um calendário, todo mundo político está olhando para o calendário, todo mundo político acredita e quer que ele seja cumprido, né? O resultado é incerto. Né, o que eu estou dizendo? Ninguém tem certeza, é um fato, ninguém tem certeza. Então está todo mundo em disputa, então estão legitimando o calendário. Tá? Para que isso não aconteça, para que tenha uma quebra, de fato tem que ser uma quebra via militares, por força física. O que parece que não, os militares hoje eles não têm recurso nem para botar para funcionar os elevadores que tem nos prédios militares. Você vai num prédio militar, tem 4, 5 elevadores, 2 ou 3 estão desativados, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz dos elevadores. Então, como é que você, numa condição dessa... Mas eles têm vontade de fazer Não, também, é dividido. Olha, a melhor coisa que tem é o seguinte, dá o país para uma semana para um militar governar. Ele vai ter que chamar o Renan, entendeu? Porque o país é complexo. Né? Essa é a socialização dos políticos. Eles representam interesse, eles conversam. A atividade política é muito intrincada, você tem que negociar a aprovação de leis, vai e volta. E isso não é ruim, né? Você tentar negociar interesses, dialogar com todos esses áreas. Isso é a parte boa da política. Quando os militares governaram o país, era um país simples. Década de 60, né? Quando a capital era no Rio, o presidente saía do Palácio do Catete, descia, ia a pé comer um pão, um café na padaria. Isso não existe mais hoje. Dado a magnitude da economia, da sociedade, né? É um país extremamente complexo. Exige que você aprenda a fazer política e depois de um determinado tempo você vai subindo aqueles cargos até chegar a um cargo decisório mais importante, coisa que o militar não tem. A gente não falou aqui sobre Michel Temer, isso não foi por acaso, né? Está todo mundo pensando em 2019, a eleição de 2018 e 2019, eu acho que é isso. Pois mas eu tenho uma indagação sobre ele. Ainda hoje, se eu não me engano, o Instituto Focus, que faz pesquisas com a área econômica, projetando um crescimento econômico menor para o Brasil esse ano, um crescimento menor. Ou seja, o grande legado que o governo Michel Temer teria deixado era arrumar a economia. A gente vê que o PIB não vai crescer como queria, como se planejava, o desemprego continua alto. Que legado que ele vai deixar para o país? E ele mata a candidatura do goiano Henrique Meirelles, que é, por enquanto, candidato do MDB? Ele mata a candidatura dele, do PMDB, qualquer que seja o candidato, e mata a candidatura de quem ele vier apoiar.
Tá? Altamente radioativo. Altamente. Quer dizer, o que você tem hoje, né, que nós sabemos que ficará assim até a eleição, né, é um governo muito mal avaliado. Tá? A taxa lá de desaprovação, somos ruim e péssimo das pesquisas que são publicadas aí, é altíssimo, 70% ou mais. Tá? Então, a eleição ocorrerá dentro desse cenário. Tá? E por isso, a gente vai ver os candidatos batendo muito no governo. Tá? Eu acho que, basicamente, que é o que é importante. E aí, nada de importante. Quer dizer, acabou se tornando um governo que é o que deveria ser, um governo de transição, que tentou criar uma oportunidade política de se estabelecer como força, acabou não conseguindo e vai terminar, quer dizer, um governo já terminou do ponto de vista estritamente político, certo? Mas algumas coisinhas vão ficar, como você me falou, da reforma política. Você tem aí, você vai ter agora, nada importante vai ser aprovado no Congresso. Sim. Tá? E se alguma coisa vier a ser aprovada, vai ser a pedido do futuro presidente eleito. Num processo de transição. De transição, se vier, tá? Porque pode ser que a confusão não permita. Sim. Pois é, mas aí eu faço uma outra questão. O Temer foi muito hábil e ele sobreviveu muitos anos no Congresso porque ele era um negociador de bastidor, aquela parte que não aparece. E ele conseguia atender bem esses interesses. Quando ele vem para o palco central... Aí eu pergunto, ele não tem incapacidade de negociar para a sociedade como um todo, e não é isso, e não só para a sombra do Congresso Nacional, não é essa dificuldade dele? Sim, essa dificuldade se reflete na dificuldade de se comunicar, por exemplo. Não tem a menor dúvida, você está coberto de razão. E o governo também é o seguinte, é um governo que assume no meio de um mandato, tá? Sem ter sido eleito. Tá, você assume... E com uma plataforma diferente. Né? Então, a plataforma dele, o que ele executa, tradicionalmente, quem é que executa? Um presidente de primeiro ano de mandato recém-eleito. Tá? Ou seja, medidas duras, reformas duras e impopulares. Quando é que você faz isso? Você é eleito em outubro, faz isso a partir de janeiro a julho. Não foi o caso dele. É meio de mandato, numa situação de crise econômica muito profunda, um questionamento imenso da legitimidade por várias forças políticas e uma em particular relevante. Né? Então, é complicado. Né? Ele toma medidas que não se adequam, o figurino não se adequa ao momento. Tá? E aí é difícil dizer um legado. Né? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, o tempo já foi, e eu quero agradecer as participações do Daniel Cristino e da Cileide Alves. Rapidamente, no bolão aqui, o que dá o Brasil amanhã, Daniel? Amanhã acho que dá Brasil, mas apertado, 1-0, 2-0 no máximo. E você, Cileide? 1-0. 1-0, trem tá feio. E você, é sofrido, né? Vai ser sofrido. O 2-0 foi sofrido, hein? Foi muito. Demais. Eu acho que vai ser um placar sofrido, eu estou otimista, talvez 2-0. Que ponto o futebol nosso chegou, né? 2-0, ser otimista. Bom, Alberto Carlos Almeida, eu agradeço muito, escritor e cientista político em Goiânia, para o lançamento de mais um livro, O Voto do Brasileiro, onde a gente encontra o livro rapidinho mesmo. Nas livrarias, né? Já está disponível, né? Todas as livrarias, também na internet. Tá ok. Agradeço muito a sua gentileza de ter vindo aqui e gravado o programa. Uma boa noite e muito obrigado. E você, telespectador, a gente se encontra na próxima semana aqui no Roda de Entrevista, terça-feira, às 8 da noite. Até lá.